Está começando mais um Acredite Se Quiser, especial da Editora Tábula, onde nós vamos falar de casos ufológicos que vão virar HQs, não é mesmo, senhor Fudiek? Isso mesmo, PH. Vamos falar aí de dois casos muito interessantes da ufologia brasileira. Um deles eu acompanhei muito de perto. O outro, tô tendo um pequeno envolvimento aí que a gente vai revelar daqui a pouquinho. Oh, é isso aí. Então hoje nós vamos falar de dois casos, seguindo a tradição das HQs da Editora Tábula, que são dois casos ufológicos por edição. Então hoje nós vamos falar de um caso que nós nunca falamos aqui, o caso Onisson Pátero, e também sobre o Chupa-Cabras. Mas vamos lá, quem estará com a gente aqui hoje? Roberta Cirne, do canal Sombras do Recife. E aí? Oi, gente, tudo bem? Só isso, tranquilo. E também o desenhista, roteirista, arte finalista, ilustrador, segurança, motorista, carpinteiro, Leander. E aí? Olá, tudo bem? Povo trevoso, né? E ufológico. É isso aí, faça um pouco de tudo, né? Dentro do possível. Espero que esse papo seja sinistramente maravilhoso de fazer. Vai ser muito massa. E vai muito mesmo. Então já aproveita, cara, e apresenta a sua esposa que tá com você também e é desenhista também das HQs, né? Isso aí, vou até passar pra ela rapidinho. Oi, boa noite, seres celestiais e seres das trevas. Eu sou a Cristal Moura, sou quadrinista, tatuadora e professora da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Norte e ilustradora também. Então tá, daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta, nós vamos conversar sobre esses casos ufológicos. Visitante esporádico agressivo, DOPS, clonagem, abdução seriada, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com. Estamos prontos a acreditar em você. Antes de entrarmos no nosso episódio, eu gostaria de manter a tradição aqui trazendo um relato. Um relato de um ouvinte e de um participante, e de um desenhista, de um roteirista, de um arte finalista, etc. E por aí vai. Leander, você tem uma história também para contar pra gente, não tem? Acredito que sim. Vamos lá. Eu devia ter por volta de talvez uns 6 ou 7 anos de idade. A gente tava morando há pouco tempo nessa casa onde a gente mora hoje, né? No Jardim Planalto, Parnamirim. E naquela época, todos nós estávamos em frente de casa, né, como era costume. Era cedo, talvez no máximo cerca de 20 horas. Estávamos eu, meu irmão, 3 anos mais velho, aliás, mais novo, na verdade, minha mãe e meu pai. De repente a gente olhou para o céu e a gente viu algo muito esquisito, assim, muito colorido, provavelmente um círculo, né, era uma esfera, né, e eu lembro demais, assim, das cores, assim, era meio alaranjado, tinha um pouco de vermelho, tinha laranja, tinha amarelo, tinha azul, e foi muito rápido, assim, muito rápido mesmo, assim. Se era balão ou qualquer outra coisa, não sei, até hoje eu não consigo uma explicação plausível, né. E outras pessoas também do meio, dos amigos, assim, em outras ocasiões já ouviram várias vezes, assim, tiveram relatos, inclusive. Aqui no estado, no Rio Grande do Norte, onde a gente mora, né, a gente mora em Parnamirim, que é na região metropolitana de Natal, mas no interior, ali Lages, aquela região ali do semiárido, do Agreste também, é muito comum. Tem um lugar chamado Lages Pintada, é muito conhecido por ter muitas, além de pinturas rupestres, né, tem os lajedos, tem o chamado Lajedo Soledade, mas aqui e acolá se fala sobre avistamento
né, de objetos não identificados. Tem muitos relatos. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, vai ter muita coisa, assim. Inclusive tem um relato de um senhor, né, nem sei se ainda é vivo, ele fez um livro sobre o caso, né, sobre vários avistamentos e algo do tipo assim. Então é bem bizarro. Então esses foram pequenos 2 relatos que eu tentei lembrar aqui, né. Agora esse que a gente teve, que a gente presenciou mesmo, assim, até hoje não tem explicação nenhuma, não consigo. Foi bem sinistro. Ô, Leander, que ano que foi isso aí, esse avistamento seu? Olha, foi entre 91 e 92, mais ou menos, assim. Foi algo nesse período, assim, nesse ano, nessa época. Não foi, eu lembro porque eu devia ter uns 8, 9 anos, eu devia estar ali antigamente chamava do primário, né? Eu devia estar na 8ª série, 9ª, né? Antigamente chamava assim. Já tem um tempinho bom, isso marca a gente, né, cara? Não, nunca esqueci. Ô, senhor Fudjek, a casuística da região deles tem bastante casos, né? Tem muito caso. Lá no canal Fenômeno a gente tem várias histórias ocorridas aí no Rio Grande do Norte, no interior ali, pessoas que sofreram abduções ou tentativa de abduções, né? Vários casos em que a pessoa se agarra na palmeira para não ser levado para dentro de nave, né? Tem muito caso assim, muito caso com sequela. A pessoa fica com efeitos fisiológicos ali por dias, meses, até anos depois da experiência, né? Então é um estado ali que tem uma alta concentração de casos interessantes e foge um pouco do padrão do resto do país, né? Pois é, nós vamos voltar futuramente num episódio específico para falar dos casos de lá. Mas até lá, vamos falar dos nossos casos da semana aqui. Bora, senhor Fudjek? Bora! Então bora! Você está ouvindo? Acredite, se quiser. Caso Onilson Pátero. Esse caso a gente nunca trouxe aqui, é um caso clássico da ufologia. E eu não conheço esse caso tão fundo assim não, Jacques. O nome desse caso já passou por mim várias vezes. Eu sei por alto a história dele, mas conta para o pessoal que está escutando a gente aí, o que foi o caso do Onilson Pátero? Então, o caso do Nilson Pátero é um dos mais importantes da ufologia brasileira. E ele ocorreu ali na década de 70, em 2 ocasiões. Ele teve a primeira abdução, depois teve a segunda abdução. E isso chamou a atenção da comunidade ufológica e das autoridades. Ele foi até investigado pelo Departamento de Ordem Política e Social, o famoso DOPS, na ditadura, né, em função da história que ele estava contando e tudo. Então é um caso realmente interessante e impressionante. A primeira abdução do Pátero aconteceu em 22 de maio de 1973, quando ele estava viajando de Itajobi para Catanduva, no estado de São Paulo, e em dado momento ele deu carona para uma pessoa comum, com aparência humana, vestindo roupas normais de uma pessoa normal, que pediu carona na estrada, ele deu carona para essa pessoa. Depois se descobriu que ele era um alienígena, né? Então já começa a estranheza aí, né? Você tem um alienígena de aparência completamente humana. Se vestisse uma roupa e andasse pelo centro de São Paulo, ninguém ia perceber que era um extraterrestre. E aí então o Pátero, ele levou essa pessoa que se apresentou como Alex até o destino onde ele deveria ficar, e depois disso ele teve a abdução dele, né? Ele viu uma luz no céu, um objeto que emitiu um raio de luz no automóvel e deixou esse automóvel transparente. Então ele via o interior do veículo, estando fora do veículo ele via o interior, ali o motor e tudo, onde a luz batia, e depois ele foi levado para a nave. Na nave, inclusive, ele passou por algumas experiências e depois foi devolvido. E aí, na segunda abdução, aconteceram 2 detalhes importantes. Dentro da nave, ele viu uma criatura exatamente igual a ele, né? Como se fosse um clone dele dentro da nave. E o segundo detalhe é que o Onilson ele foi devolvido a 300 quilômetros de onde ele foi abduzido. 300 quilômetros? 300 quilômetros de distância de onde ele foi levado. E isso assustou a família, né? Porque encontraram o carro dele, não encontraram ele, acharam que alguma coisa tinha acontecido, e depois ele foi reaparecer a 300 quilômetros dali, em outro estado, e aí teve envolvimento da polícia para tentar apurar o que tinha acontecido e tudo. Então é realmente um caso realmente muito interessante, muito importante para a ufologia brasileira, e que até hoje não tinha, assim,
sido apresentado em livro. Foi abordado, foi citado, né, o relato em livro, mas um livro só sobre esse caso não tinha. E agora existe uma pessoa que está terminando um livro sobre o caso, um livro muito aprofundado, com detalhes novos, entrevista com pessoas, com testemunhas, imagens inéditas, inclusive, né? Então ele já está em fase final de preparação, logo vai ser lançado, e a gente vai trazer o autor aqui no podcast, lá no canal Fenômeno também, para contar um pouco da pesquisa, o que ele descobriu e falar um pouquinho mais sobre esse caso, que vale realmente a pena conhecer. Aí tá vendo? Então, aguardem que o caso Onisson Pátero vai aparecer aqui no episódio completo com mais detalhes. No começo, Jackson, você falou que tinha um desses casos que a gente vai falar hoje, que você estava se envolvendo bastante. É esse? O Onisson Pátero? Sim, porque lá no Fenômeno é uma coisa interessante, né? Eu faço o resgate dos casos, alguns casos conhecidos, outros nem tanto, e não é, assim, algo raro de acontecer que pessoas que se envolveram no caso, ou familiares, por exemplo, entrem em contato para corrigir alguma informação ou colocar alguma informação adicional ou apenas para fazer um comentário, elogiar, alguma coisa assim. Então, aconteceu com familiares do Pátero, de escrever lá no canal Fenômeno, e depois essas pessoas também colaboraram no livro, né? Então, vem informações inéditas aí, com certeza. Aí sim, então aguardem que nós vamos falar mais profundamente desse caso mais pra frente. Mas ainda no Onisson Pátero, eu queria saber da galera da Tábula que tá aqui hoje com a gente, por que vocês escolheram esse caso? Vou fazer pra vocês a mesma pergunta que eu fiz pros outros editores, roteiristas, pro Douglas, quando a gente gravou com eles aqui. Por que esse caso e por que vocês escolheram ele? Vocês já conheciam ele? Colocaram alguns casos pra vocês escolherem e vocês pegaram esse? Como é que foi esse processo? Bom, eu não conheci o caso, eu pude ler, né, na internet, eu fiz uma pesquisa sobre o caso e tudo, e eu achei muito interessante porque é um caso que aconteceu 2 vezes, né, com a mesma pessoa. Ele foi abduzido e foi abduzido de novo, então acho que isso não é muito comum, não sei, mas acho que o pessoal lá gostou dele, né, e levou ele de novo. A gente tem um amigo nosso lá no nosso grupo dos apoiadores, o Cadu, e ele praticamente todo dia de tarde ele vai tomar café com o ZT. Vixe. Cadu, abraço, meu querido, tamo junto. Então, não é uma coisa assim, tão diferente assim. Tem muitos casos que a gente chama de abdução seriada, né, Jackson? Que a pessoa é abduzida várias vezes e às vezes vem de gerações. É bastante comum casos assim. E é engraçado que acontece com a pessoa, acontece de novo, né? É porque a gente especula muito que de repente esses seres estão atrás de alguma coisa específica da pessoa, um material genético, alguma coisa que só aquela pessoa tem, e eles fazem repetidas visitas em coleta de material, esse tipo de coisa, pra tentar conseguir isso. Agora, o que, pra que é, a gente só pode especular. Mas voltando na HQ, como é que foi o desenvolvimento da história? Vocês pegaram o caso e fizeram o caso em HQ, ou vocês tomaram aquela liberdade criativa e deixaram a história mais ficcional? O que a gente vai ver ali nas HQ? Saladino é o roteirista, né? Rogério Saladino, que ele é muito bom, inclusive, como roteirista, ele é bem criativo, ele pegou a história e ele fez uma releitura da história. Então, tem a história que aconteceu em 1973 e essa história é contada por um outro personagem que está acontecendo com ele, basicamente a mesma coisa. Ele tá na estrada de Catanduva, ele encontra uma pessoa no meio da rua e ele dá uma carona para essa pessoa e ele começa a relatar a história. Ou seja, é uma releitura da história, né? É como se uma pessoa estivesse vivenciando a mesma experiência que ele teve. Mas sem tomar conhecimento disso, né? Como se a pessoa tivesse sem saber que aquilo ali estava acontecendo de novo e estava acontecendo com ele. E eu gostei bastante do roteiro. A princípio, eu recebi o roteiro já pronto, né? Porque eu também sou roteirista, mas nesse caso, a Tábula dividiu com roteirista e desenhista. Então eu fiquei com a parte do desenho e Saladino ficou com a parte do roteiro. E eu gostei bastante do roteiro, porque ele fez uma coisa bem legal.
Tipo, ele fez o roteiro pensando na minha arte já. Então ele já imaginou como eu iria resolver aquele roteiro ali que ele tá apresentando, né? Eu não posso falar muito sobre o roteiro para não dar spoiler. Sim, sim. Apesar de ser uma história que tem mais de 50 anos, a gente, como fez uma releitura, uma nova forma de ver a história. Então, ele fez o roteiro realmente pensando no como eu iria fazer as páginas, como ia ser cada prancha. Eu achei bem interessante. Então tá, então vamos aguardar aí que essa história promete, hein? Até pra quem já conhece a história. Como nós acabamos de dizer aqui, vai ser uma releitura. Então fiquem ligados pra vocês saberem o desenrolar dessa história. E na sequência ali, na mesma edição, nós vamos ter uma história dedicada ao chupa-cabras. Nós gravamos aqui 2 episódios com o Carlos Alberto Machado, que para mim é o maior pesquisador do Brasil do chupa-cabras, e a gente conversou bastante aqui e ele trouxe muita coisa. Vocês chegaram a conversar com o Machado para fazer alguma consultoria, alguma coisa para essa HQ? Não. Na época, quando a gente começou a receber essas ideias, né, para fazer cada um ficar com a história, né, cada dupla criativa, na hora sim eu já pedi, não, quero chupa-cabra. Aí tem um negócio que é o seguinte, né, é uma coisa de memória de infância também, né, todo mundo aqui, né, eu tô velho já, cheguei na casa dos 40. Poxa, quem dera se lançar os 40, quem dera. Mas eu tô parecendo de acordo com alguns colegas, né, um cara com 20 e poucos acabado. Eu tô conservado no formal, eu acho. Então, assim, eu lembro demais quando os primeiros casos começaram a ser registrados, né, ali em torno de 95, né, se bem que tem casos ali dos anos 70 também, né, você pesquisar sobre o assunto, você vê bastante coisa. Mas os casos que começaram a ficar mais populares e na Costa Rica, em outros países da América também, inclusive o Brasil. Então, aquelas coisas bizarras que apareciam, como, por exemplo, no Domingo Legal, do Gugu Liberato. Programa do Ratinho. Do Ratinho. Acho que Fantástico também. Então, assim, eu tenho memória muito forte ainda daquela época. E sempre fui fascinado pela história, porque tem até algumas matérias que saíram recentemente sobre as possíveis origens, né? Tem até um quadrinho, acho que saiu, não lembro se foi no início dos anos 2000 ou final dos anos 90, eu acho que foi no início dos anos 2000, da Manticore, do roteirista Jean Danton, né? Ele tem a sua versão do que seria o chupa-cabra. Assim, e aquilo, olha só, né? Você era criança, né? Eu lembro demais, aquilo me deixava assustado pra valer mesmo assim. Quem não ficava assustado com aquilo, cara? Não, era um bicho que matava os boi, tirava o sangue de tudo. E o medo que a gente tinha daquilo? Não, era demais. E assim, o que é meio mais bizarro, você vê como é que é o contexto social da época, né? Da TV brasileira, você vê esse tipo de coisa sendo exibida, esse tipo de matéria, durante o dia, à tarde, assim, era... Sim. Na hora do almoço, um pouco depois do almoço, assim, a tarde inteira. Você, cara, que negócio bizarro. Você vê esse tipo de coisa assim, né, mostrando sangue mesmo, ou que não tinha, na verdade, sangue, né, na maioria dos casos. Mas é um assunto que sempre me fascinou, assim, e essa criatura, eu já vi várias tentativas de explicar o que é um cachorro com sarna, é uma espécie que ela foi catalogada, não sei o que. Pra mim isso aí nunca colou. Nunca consegui acreditar nessas histórias, pra mim eu digo anedota, né? Essa tentativa de criar uma verdade, pra mim nunca colou. Eu sempre achei que é algo muito maior, né? Pessoas que cresceram assistindo filmes como Freddy Krueger, Jason, Chuck, né? Alien, Predador, então, né? Então... Tá em casa com o chupa-cabra. Pois é, assim, faz muito sentido, assim. E pegando o gancho nessa história aí de filmes e tal, porque o chupa-cabra tem muito caso. Tem muitos relatos, tem vários relatos em vários pontos do Brasil, fora do Brasil, igual você falou, Costa Rica, também em outros países da América Latina. O que vocês pegaram na HQ ali? Como é que vocês fizeram? Vocês pegaram algum relato desses? Vocês criaram uma história nova ali envolvendo chupacabras? Como é que foi a pegada que vocês deram? Engraçado isso a gente falar, porque a ideia... A gente começou logo pensando assim, Cristal a gente às vezes divide, tem história, tem quadrinho que a gente divide a arte, né, no caso tem um exemplo que a gente fez do Horas Escuras, que é um terror psicológico, né, e o recente que saiu agora foi Machado do Lobisomem. Aí Lobisomem eu escrevi o roteiro e desenhei tudo e ela ajuda na finalização, né, e deu alguns espetáculos no roteiro também. Quando eu recebi o convite para fazer a história nessa antologia, a Cris, não, eu quero desenhar tudo. Essa eu quero desenhar tudo, eu quero aloprar o chupacabra mesmo, quero fazer um negócio bem bizarro. Então tá, eu vou escrever o roteiro e você vai desenhar tudo. Aí a gente já divide logo de cara. E a ideia, eu peguei o caso, o primeiro caso noticiado, que eu, se não me engano, foi na Costa Rica, 95, mais ou menos ali,
Acho que foi em agosto de 95. É meio de folclore, olha aí. Então, eu acho que foi isso mesmo. Se eu não estiver enganado, foi em 95. Aí eu peguei esse caso e uni com outro caso, outro relato, em São Paulo, que também foi um pouco depois, assim. Não foi tanto tempo assim, não, mas foi, acho que coisa de 3 ou 4 anos, assim, desde o primeiro caso. Então, eu uni o que acontece. Sem dar spoiler, é um casal, né? Um casal que tá numa casinha, numa comunidade, é um folk horror mesmo, numa comunidade isolada, e esse casal tem um cachorro, e esse cachorro começa a latir pro nada, dentro do nada, assim, do nada e pro nada, numa noite escura, e essa mulher, não, vai ver o que tem lá fora, o que o cachorro tá latindo, tem uma coisa errada aí no quintal, o Zeca, né, o Zeca não do cachorro, e o cara, não, deve ser besteira, eu vou lá, vou dar uma olhada, e nisso que ele vai olhar, realmente não vê nada, né. Só que daí, no outro dia, a coisa começa a virar. A história se passa, se não me engano, entre 2 ou 3 dias. Então, assim, é um relato bem tenebroso mesmo, assim. Vai ter tudo aquilo que a gente viu nos noticiários de ovelha sem uma gota de sangue, desespero total. E o final é aquele tipo de final que você percebe que, ó, deu ruim mesmo, ninguém se saiu bem. Ou é isso, né? Então, é uma senhora, como a gente diz aqui no Nordeste, uma butada. É uma senhora voadora nos peitos, como a gente diz. Sim. Aqui eu lembro do podcast, é pé na porta, então a HQ não vai fugir do nosso lema aqui. Gostaria de tirar uma dúvida com vocês, fazer uma pergunta, porque você conhece o Chupacabras, você acompanhou desde a época ali, o noticiário, você falou que foi influenciado, então você deve conhecer bem a fundo. Como é que você consegue diferenciar um relato de um chupacabra de um relato de lobisomem? É complicado, viu? Mas você pegar o modus operandi de cada um, né? Você percebe a diferença óbvia, né? No lobisomem, pra mim, que a gente acabou de fazer esse quadrinho, né? A besta, né? Tá até fazer o jabá, tá correndo um prêmio e tudo. Esse quadrinho, assim, é outra criatura também do nosso folclore, né? Aliás, na verdade, mundial. Mas, pra mim, o lobisomem, assim, ele é um bicho que você não vai ter diálogo nenhum. Você pode conversar com o vampiro, pode conversar com qualquer dessas criaturas, assim, mas o lobisomem não. Só que a diferença é que o do lobisomem ele vai estraçalhar você literalmente. O chupacabra ele pode até estraçalhar, mas talvez não tanto quanto o lobisomem, né? Eu acho que ele é mais educado nesse sentido, assim. Mas você percebe a diferença de relatos muito, assim, do modus operandi, né? Sim, quando você tem uma interação assim da pessoa com a criatura e tudo, aí dá pra você diferenciar. Agora, quando são relatos de avistamentos, eu vi tal bicho assim, é muito difícil de saber o que é um chupacabras e um lobisomem. Exatamente. Porque a aparência dos dois é muito parecida. E até assim, se você observar, né, vamos dizer que eu vi, sei lá, eu vi um bicho desses, no escuro, no meio do nada, no matagal, ou não necessariamente no matagal, mas você consegue ver o quê? Basicamente só aqueles pontos luminosos, né, que aí são seus olhos, e você não consegue, vocês são muito rápidos, você não consegue ter uma distinção de fato do que só se você realmente conseguir ter uma ultra câmera aí potente, ou então se você chegar pra ele, né, ei, chega, eu quero ver você de perto, né, quem é doido também, né, eu não tenho essa coragem, né, a vida é só uma, né? Então é melhor manter essa distância, né? Melhor ter o horror controlado. Não pode dar margem. Não, como diria o Ribas e o Léo lá no Paranormal FN, evite dar margem. Não. Sim, que sem condições, assim. E são duas criaturas que são muito fascinantes, assim. Sim, são. No caso do lobisomem, é uma criatura já arraigada na cultura pop de um modo geral, na literatura, cinema, né? Na história também. E chupacabra também é algo, assim, se a gente comparar, é relativamente recente, né? Os primeiros casos ali aconteceram entre 70 até. Mas, assim, o que é engraçado, isso aqui é uma coisa, assim, às vezes muita gente não presta atenção, mas eles aparecem, os casos, aí tem um tempinho que dá uma pausa, não sei se vocês observaram isso. E depois voltam de novo. E voltam com mais força, né? Sim, são ciclos. São ciclos. A gente comentou muito isso aqui que são as ondas ufológicas. A gente teve uma conversa aqui com a Lala Barreto um tempo atrás e ela me apresentou uma teoria que eu achei assim perfeita para explicar esse tipo de fenômeno que aparece de tempos em tempos. De repente alguma coisa, sei lá, tá numa órbita espacial aí e essa descida deles aqui para a Terra se dá quando essa órbita passa próximo à Terra. É uma hipótese que ela deu e me pareceu muito plausível, sabe? Sim. Que eles têm uma janela de tempo ali pra vir fazer e ir embora sem perder essa facilidade de deslocamento. Agora, fazer o quê? Só Deus sabe, né? Aí, meu amigo. Aí nós vamos descobrir lendo essa HQ. Isso. Então, fiquem de olho que essa aí promete.
Ô Cris, indo pra parte do desenho, o que você tomou de inspiração pra fazer o Chupacabras? Você se baseou nos relatos das pessoas ou você teve a sua liberdade ali pra colocar a sua identidade do Chupacabra? Eu fiz algumas pesquisas de imagens, né, da descrição do personagem, né, de como ele é, a aparência dele, que tem aquele corpo esguio, alguns espinhos saindo pelo corpo, pelos. Olha, agora quem tá querendo ser abduzida sou eu, que tem um som aqui me seguindo. Eu tô ouvindo. Vai, zoa o Jackson. O Jackson já é acostumado, tá? Pro Jackson é só mais uma quarta-feira. E assim, eu procurei também criar essa áurea, né, de mistério e estranhamento que tem em torno desse personagem, do Chupacabras, e da violência, né, que como os animais apareciam mortos e tudo mais, faltando parte do rosto, aquela coisa toda, a parte pesada foi isso, né, de pesquisar essas imagens, que aparecia muita coisa bizarra, e fazer essa crueldade, muito bizarra. E eu sempre tive aquela sensação estranha quando eu estava assim no sítio lá na casa da vovó, ali perto de Santa Cruz, né, no sítio de Campo Redondo, e lá sempre ouvia uns sons estranhos vindo do sítio, e aquela sensação de estar sendo observado da escuridão, né? Então eu tentei transmitir isso para as histórias em quadrinhos, né? Para essa HQ dos Cordeiros que eu desenhei a partir do roteiro de Leander. Ele tem uma visão muito interessante das cenas, assim, do quadro a quadro, e isso me ajudou muito no desenvolvimento do desenho. Você está ouvindo Acredite Se Quiser. Então foi isso, falamos de 2 casos hoje que vão estar nessa série de HQs da editora Tábula, que vão trazer casos ufológicos num formato diferente para vocês. Aqui vocês escutam as histórias e criam na cabeça a imagem da história, o que aconteceu, lá vocês vão ver. Então é uma experiência bem diferente que eu recomendo para todo mundo. Então fiquem ligados que na descrição do episódio vão ter links para a compra dessas HQs. Vamos começar aqui agradecendo essa galera que participou aqui hoje. Roberta Cine, valeu demais sua presença aqui hoje. E já fica o convite, acho que não é nem convite, né? É um reconvite, porque a gente já tinha marcado para gravar antes sobre os casos aí de Recife, as histórias aí, igual você fala lá no Sombra de Recife, e acabou que teve imprevisto e não deu. Então, já fica o convite para você voltar aqui para conversar com a gente. Fica à vontade aí para dar os seus links pra galera. Tudo do Sombras do Recife vai pelo @Sombras do Recife. Então tem o Instagram, tem o TikTok, tem o YouTube, o Facebook, tem a página do site, no Facebook tem um site também. Então vocês me encontram nos perfis do Sombras do Recife, né? E através lá do perfil do Instagram, vocês podem entrar em contato comigo para adquirir meus livros, adquirir os meus quadrinhos, adquirir os quadrinhos que eu fiz em parcerias com a editora Tábula ou com outras editoras também. Então, você entra em contato comigo por lá que vocês vão encontrar todo o meu... Eu posso passar para vocês todo o meu catálogo de material. E vamos nos encontrar de novo, porque tem muita história de assombração e ET daqui de Pernambuco, sim. Oi, adoro. Então aguardem que o próximo capítulo do Histórias de Fantasmas está chegando com Roberta Cine. Aguardem. Cris e Leander, valeu demais, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Fiquem à vontade aí para dar o link de vocês, onde o pessoal encontra o trabalho de vocês. Primeiro, né, agradecer pelo convite, pra gente sempre é bom conversar, né, principalmente sobre casos, assim, cabulosos que a gente gosta também, né. Dá para encontrar, meu Instagram é Leander_Moura, né, lá eu publico desde trabalhos que estão em voga, né, de trabalhos que serão lançados, palestras, oficinas, né, ligadas a tanto a roteiro como ilustração, né, como focar em criar narrativas de horror, né, e ficar de olho também no que a gente está publicando, né, a gente divulga sempre no Instagram, Facebook também, dá para comprar as obras da gente, né, através do Instagram, e tem a lojinha também, tem um link por lá que a gente sempre...
brasileira. E ele ocorreu ali na década de 70. Pera aí, rapidinho, Jackson. Tem alguma coisa de fundo falando com você. Não sei se é sua voz, o que é. Tem alguma voz aí, ó. Acho que é ser... Eu acho que ele já vai ser abduzido, hein? Eu também tô vendo essa voz aí. Ai, velho. Eu não duvido, não. Do Jackson eu não duvido nada. É do meu mesmo? Tá sendo? É, quando você fala do eco, acho que sua voz tá vazando ainda, tá não? Cara, tem alguma coisa que ele levar tudo, Jackson.